Olá, eu sou Mirley Castro e sejam bem-vindos ao Podley, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron, Doutora Anastácio Sintra, terapeuta naturopata e Restaurante Lago Verde. Olha só, meu povo, muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Muito obrigado pela audiência. Olha só, hoje nós vamos falar sobre direito do trabalho. Na próxima sexta-feira é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já começamos falando sobre os seus direitos. A gente vai para o intervalo comercial e nós voltamos já já com ela, doutora Selene Fartolino. Selene Fartolino, para você. Já já voltamos. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia. Tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, agora sim, vamos começar esse bate-papo com ela, Selene Fartolino, advogada, especialista em direito civil. Mas eu não vou falar muito aqui não, gente, porque senão vamos passar o programa todinho falando sobre esse currículo dela. Melhor que ela se apresente para você, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Podley Acre. Vamos dar as mãozinhas para dar sorte? Com sempre. certeza. Seja bem-vinda mais uma vez. Ai, obrigada. É sempre um prazer poder estar aqui, falar sobre direitos, né, de uma forma simples e que chegue, né, a todas as pessoas que precisam ouvir sobre seus direitos. Doutora Selene Fartolino, quem é essa mulher brilhante? Já estou sabendo aí que já está fazendo uma especialização aí. Explica para a gente aí. Vai mudar do ramo do direito? Bem, eu estou nesse processo de transição. Eu tenho 14 anos de advocacia, primeiro na área de família. Ainda atuo nessa área, mas hoje o meu trabalho é mais focado no direito do trabalho. E eu tenho tentado unir a saúde mental do trabalhador à minha área de atuação. E é por isso que em 2024 eu iniciei um processo de estudo sobre riscos psicossociais no ambiente do trabalho, saúde mental do trabalhador, e agora eu estou me especializando, finalizando a psicanálise. Olha só, muito bom. Mas esse novo
A psicanálise, ela vai para que ramo? Trabalhar na área da advocacia, para o trabalhador, e como que funciona? São áreas diferentes. A advocacia é uma área que diz respeito ao direito, defesa de direitos. E a psicanálise, você vai atuar na área da saúde mental. Como eu estou ainda nesse processo de transição, eu tenho juntado aquilo que eu venho aprendendo sobre saúde mental, aplicando ao direito. E Olha é que por legal. isso que hoje a gente trabalha fazendo avaliação de riscos psicossociais nas empresas. Sim. Porque a gente consegue educar, como nós falamos, o empregado a respeito dos direitos que o trabalhador e a empresa têm e o que eles precisam fazer para manter um ambiente saudável. Porque a gente precisa ter propriedade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente orienta. Sim, falando aí trabalhador, empregado, já vamos começar explicando aí para os nossos telespectadores essa diferença, porque trabalho, geralmente eu escutava, não, eu não quero trabalho, não, eu quero um emprego. Qual que é a diferença aí do trabalho para o emprego? A gente associa as duas palavras, são dois termos bastante comuns que podem ser utilizados, mas o trabalho é um conceito muito amplo. Veja só, o trabalho é tudo aquilo que envolve um esforço. Quando eu peço para o meu filho de 10 anos lavar a louça, eu estou dando a ele um trabalho. Mas o trabalho nem sempre é remunerado. E No aí, caso dele, não é? no caso dele, não é, apesar de que eu tenho que pagar aquele sorvetão para ele. Mas o trabalho, ele pode ser não remunerado. E nós temos casos também de trabalho escravo. Pessoas que trabalham sem remuneração. Infelizmente, século XXI, Brasil aí... Sim, nós temos empresas que ainda estão sendo condenadas por trabalho escravo. E o emprego, ele pressupõe um vínculo. Você vai assinar um contrato de trabalho, vai ter uma carteira assinada, você vai ter um horário de entrada e de saída e você vai ter uma remuneração. É a isto que nós chamamos de emprego. Juridicamente falando, quando tem essa parte contratual, porque geralmente você pode fazer um contrato de trabalho e não necessariamente ter uma carteira assinada. E não necessariamente ter uma carteira assinada, exatamente. Legislação, vamos trabalhar essa parte. E aí a gente pergunta, quando nós falamos em leis, tem muitos empregados, né, digamos assim, que eles não conhecem seus direitos. Vamos falar os principais direitos que o empregado tem que ter. Olha, eu acho que o primeiro ponto é saber o que caracteriza uma relação de emprego. A própria lei trabalhista, que é a CLT, ela já diz, né, que emprego é toda a relação que uma pessoa física mantém com o seu empregador. E aí ele precisa ter uma onerosidade, você precisa receber por esse emprego. E aí você precisa também ter uma subordinação. E a pessoalidade. E é isso que vai diferenciar daquilo que nós conhecemos como PJ. Sabe, aquelas pessoas que são orientadas pela empresa a abrir uma pessoa jurídica para que ela não tenha os direitos de um trabalhador comum? Então, o que um trabalhador tem direito? Primeiro, um contrato de trabalho que estabeleça horários e uma função muito clara daquilo que ele vai desenvolver no seu ambiente laboral. Certo. E aí o trabalhador ele vai ter direito a um pagamento de salário, né, que deve ser pago até o 5º dia útil. Ele vai ter direito a 13º, a férias. Eu gostei quando a senhora falou a respeito dos direitos. Vamos lá, olha só, gente. Você que trabalha aí ou presta serviço, que poderia estar... Quando você assina a carteira, você tem todos os direitos, tipo férias, 13º, tem um recolhimento, tem um FGTS, enfim, são vários benefícios que você, empregado, tem. Inclusive, se tiver algum problema, alguma doença, algum acidente de trabalho, você está amparado pela lei,
você vai ficar amparado pelo INSS. Sim. Quando você tem um contrato, você não tem isso? Ou tem, doutora? Quando você contrata um PJ, por exemplo, por trás de todo o PJ, que é uma pessoa jurídica, há uma pessoa física. Supostamente o PJ ele é contratado para desenvolver uma tarefa num determinado período de tempo. Ele entregou o serviço, ele é remunerado por isso. Mas o que as empresas têm feito para burlar as normas trabalhistas e de alguma forma prejudicar essa pessoa física que está por trás? Porque veja só, quando você contrata um empregado, ele tem que estar subordinado, ele Certo. tem que marcar ponto. Sim. O PJ, aparentemente, não teria todo esse vínculo. Ele não tem que estar na empresa, ele não tem que responder WhatsApp, mensagens de e-mail. Mas o que acontece é isso. O PJ, ele vira um trabalhador velado. E aí ele perde o direito do recolhimento do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quando ele é demitido, ele não tem direito a um seguro-desemprego, ele não tem direito a férias, a 13º, a licença paternidade, vale de transporte, todos esses direitos que são garantidos quando uma pessoa física é contratada para desempenhar uma lavoura. Doutora, a CLT de 1943, olha só, gente, ainda protege os trabalhadores agora em 2023? Há uma diferença? Sim, Boa com ou ruim na vida certeza. laboral? Olha só, a legislação trabalhista, ela veio para a proteção do trabalho. Ela passou por vários momentos, inclusive o processo de redemocratização do nosso próprio Estado democrático, né? Então, Sim. passou por uma ditadura militar, depois ela passou por esse processo de uma nova Constituição. A Constituição, ela passou a fazer parte de todo o nosso arcabouço legislativo. Então, o direito de trabalho, ele só evoluiu. E é isso que muitas vezes entra em contradição com aquele que está por trás do emprego, que normalmente é o empregador. Em 2026, nós temos duas grandes vitórias, que eu, pelo menos, considero. A primeira é o reconhecimento da periculosidade para os motoristas. Sim. A profissão de motorista não era reconhecida como uma profissão de perigo. Hoje ela é. É evidente que ela precisa estar regulamentada, ele tem que ter um contrato de trabalho, porque os Uber, eles não se encaixam nesta modalidade, porque o Uber, ela é um contrato civil com a empresa que, Uber, né? que Sim. organiza esse serviço de transporte. É apenas para o trabalhador seletista. E uma coisa que eu acho fantástica e também entra na minha área de estudo, eu tenho falado muito sobre isso, que é agora as empresas entrarem de fato no radar da Justiça do Trabalho com relação aos cuidados na saúde mental do trabalhador. As empresas hoje, a partir da norma regulamentadora número 1, elas precisam cuidar dos seus ambientes, não apenas do ponto de vista de uma segurança física, porque de acidentes. Sim, essa norma ela entra no mês de... Agora, em maio de 2026, inclusive com a aplicação de multas, se houver uma eventual denúncia de assédio moral, de assédio sexual. É interessante, eu recebi uma informação conversando e uma pessoa falou assim, lá no meu ambiente de trabalho, tem uma colega afastada com atestado médico por problemas psicológicos. Só que não foi o empregador, foi o próprio meio, as colegas de trabalho, olha só, gente, as colegas de trabalho que
vamos usar o meio do bullying, Praticaram violência praticaram psicológica, assédio. Exatamente. É o famoso assédio Moral. moral no trabalho, e essa funcionária, ela foi afastada do trabalho por conta disso. Então, a gente acha que a brincadeira não é brincadeira. Não. As empresas têm que trabalhar de uma forma muito, muito radical com relação a esse serviço, com palestra, como a senhora mesmo é sabedora e a senhora atua nesse ramo, né? Sim. Que isso pode prejudicar muita gente. Sim. E essa é uma mãe de família. Sim. Veja só, as empresas, elas não têm opção hoje. É aquela ideia de que o trabalhador é apenas uma mão de obra ou aquele que movimenta a roda Sim. do nosso sistema, que é um sistema capitalista, onde todos nós precisamos trabalhar para produzir e para viver. Não há como viver sem o trabalho. Mas hoje, o Brasil e todos os países entendem, inclusive é um objetivo de desenvolvimento sustentável da própria ONU, que luta pelo fim da eliminação das violências e de ambientes seguros. Então, tem a ver com uma questão de gênero, mas tem também com uma questão de saúde. Porque, Mirley, é fato, e as estatísticas mostram que as mulheres são as mais afetadas. Sim. As mulheres são as que sofrem mais assédio moral. Por quê? Porque as mulheres, elas têm uma carga de trabalho muito mais pesada. Então, quando elas chegam no trabalho, normalmente ela está um pouco cansada. Muito. E aí vem o assédio, né? Como é que funciona em casa, É né? claro que o empregador, ele não tem por que estar atento àquilo que acontece dentro, né, no íntimo e no particular de cada trabalhador. Mas ele precisa manter um ambiente saudável, onde as pessoas trabalhem numa forma colaborativa, participativa, um ambiente saudável, onde o respeito prevaleça. Doutora, lembra, dia 28 agora é o Dia Mundial do Combate à Segurança do Trabalho e à Saúde Mental no Trabalho. E se a senhora observar, uma empresa com funcionários doentes é uma empresa doente, Sim. porque não tem produtividade. Sim. E se cada dia que passa, nós sabemos que o mundo está uma loucura. Se você não tiver conscientizando as pessoas de que tem que respeitar, porque você não sabe como que o seu colega vai chegar naquele dia de trabalho, ele não sabe o que ele passou em casa, o que está passando, quais são as dificuldades. E se você não trazer isso para você, ou eu não conheço a dor do outro. Se o empregador ele não tiver essa consciência de que ele precisa levar para a empresa dele o conhecimento, não só o conhecimento jurídico, mas o conhecimento dessa parte que as pessoas não podem estar fazendo violência psicológica dentro do ambiente de trabalho. Sim. Olha, nós vivemos hoje numa sociedade que pede não apenas competência, isso é uma coisa normal, mas pede cada vez mais metas excessivas de trabalho, pede que você esteja sempre superando seus próprios limites em prol da empresa. E aqui eu deixo uma opinião pessoal minha, eu não gosto quando as empresas chamam o trabalhador de colaborador, porque o colaborador é aquele que colabora. É aquilo, né? Você não tem uma pessoa colaboradora. Eu tenho lá em casa. Meu filho é o meu colaborador. Nós estamos ali para o bem da nossa família. O trabalhador, ele trabalha por uma remuneração. Sim. E as empresas já vêm tomando conhecimento de que essa norma regulamentadora ela vai ser aplicada agora em maio. Então, elas tiveram 1 ano para se adaptar. O que as empresas precisam fazer é analisar, elas têm que identificar e elas têm que gerenciar esses riscos. Se você tem um ambiente de trabalho onde todos os homens trabalham ao lado de uma única mulher, vamos supor que ela seja a gerente de uma empresa onde há 10 trabalhadores homens de uma única mulher.
Ali você tem um gerenciamento de risco. Você precisa avaliar, porque é óbvio que 10 homens ao lado de uma mulher, nem todos eles vão estar dispostos a se submeter a uma ordem feminina. Então, uma das coisas que se orienta às empresas é que os funcionários eles tenham ordens claras daquilo que eles precisam desempenhar no ambiente laboral. Doutora, mais uma vez, tipo assim, quando o negócio está ficando bom, aí ele já vem, tá na hora de ir para o intervalo comercial. Mas eu já vou deixar uma perguntinha básica, quando voltar a senhora responde. Vamos falar a diferença do trabalhador urbano, doméstico e rural e os seus direitos. Já voltamos. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, continuando com o nosso bate-papo para você aí conhecer seus direitos, trabalhador. Mas antes, vamos falar dos nossos colaboradores? Olha só, para você aí que tem a sua empresa e quer trazer a sua mercadoria de São Paulo para Rio Branco, Goiânia, Porto Velho, com total segurança, principalmente, gente, para a tua carga chegar com 100% assegurada, tem que ser na Transportadora Rápido Chapuri, que fica ali atrás do Alto Posto Amapá. Meu amigo Daniel tem o maior prazer em receber e fazer seu orçamento. Temos também Clínica de Estética Rosa de Saron, para você, mulher, que precisa fazer uma drenagem linfática, limpeza de pele e remoção de sinal. Clínica de Estética Rosa de Saron, da minha amiga Risalva. Agora, olha só, você na adolescência e fez aquela tatuagem, não gostou, agora ficou maior, tá de maior idade, aí tá achando feio? A Deise, lá no Dr. Anastácio Sintra, tá te esperando para fazer a remoção da tua tatuagem e também a depilação a laser, lá você encontra. Para você aí que tem problema na coluna, tá sentindo aquelas dorezinhas, dores lombar, o doutor Anastácio Sintra, que vai passar já aqui o comercial dele, e você vai marcar a tua consulta e você vai ver que você vai sair lá zerado, zero bala, tá, gente? Olha só, mãe, você aí que gosta de um ambiente familiar, levar seus filhos para almoçar, um ambiente tranquilo,
Com comida caseira, comida de mãe, comida de avó, eu te indico restaurante Lago Verde. A melhor galinha caipira da cidade você encontra lá. Fica ali no ramal do Gugel, tá, gente? Agora sim, doutora, vamos lá. É nós. Porque os nossos trabalhadores aí que estão assistindo precisam saber dos seus direitos. Como é que funciona? Qual é a diferença? Trabalhador rural? Porque agora tem, viu? Para você aí que trabalha na fazenda, você que está na colônia, você também tem seus direitos. A galera da Transacriana, meu abraço. Quais são esses direitos desses trabalhadores, doutora? Então, Mirley, o trabalhador urbano, o rural e o doméstico, que é o que normalmente há uma dúvida se há alguma diferença, eles têm os mesmos direitos. O que vai mudar é o tipo de legislação. Os urbanos, eles são regidos pela CLT. Os rurais, eles têm uma lei própria, né? E os domésticos têm uma lei complementar de 2015, que trouxe alguns direitos para as trabalhadoras domésticas, né? Como o FGTS. Mas o horário de trabalho continua sendo o mesmo, 8 horas diárias com intervalo, né? O doméstico vai desenvolver o seu labor dentro do ambiente familiar, o rural vai desenvolver no campo, né? Sim. E o urbano aqui na cidade, nas empresas. Doutora, todo trabalhador tem carteira assinada? Não. Essa também é uma pergunta muito comum, porque você relaciona sempre o trabalho ou o emprego à carteira assinada. Mas veja só, se você pensar no trabalho autônomo, eles não têm carteira assinada. Você faz o seu horário, você vende o seu produto e aí você não tem um registro na carteira assinada. O estágio, que também é muito conhecido, são os alunos que estão na fase da graduação, eles têm apenas um termo e eles são regidos por uma legislação própria. Então, eles não têm carteira assinada, porque não há um vínculo laboral. Entendi. Os PJs não, também não tem, porque por mais que haja uma pessoa física, como nós falamos anteriormente, o trabalho ele é regido por um contrato civil, é diferente, assim certo. como os Uber. Doutora, olha só, quais são os direitos trabalhistas inegociáveis? Inegociáveis, bem, para aqueles que vão desenvolver nas condições que a própria CLT estabelece, nós não podemos, por exemplo, negociar uma carteira assinada, porque junto com a carteira assinada vai vir as normas que a empresa segue, a função que o trabalhador vai desenvolver, o horário de entrada, de saída, os seus direitos laborais, como 13º, férias, seguro-desemprego, quando ele for, né, demitido sem justa causa, licença, maternidade e paternidade. Esses direitos são inegociáveis. Doutora, geralmente as pessoas fazem aquele acordo patrão e empregado, e aí, assim, quais são esses direitos que não podem ser retirados e inegociáveis de jeito nenhum? Os inegociáveis são os que nós falamos agora, mas há os direitos que você pode negociar. Por exemplo, você tem direito a férias depois que você completa um período de 12 meses. Hoje a lei permite que você fracione em 3 períodos. Lembrando que o período de férias é escolhido pelo empregador. Mas dentro desses 3 períodos, o primeiro período não pode ser menor a 14 dias. E aí você tem mais 2 períodos que podem ser negociados. O descanso remunerado, que normalmente é aos domingos, e isso é um direito constitucional acima de tudo, ele pode ser negociado. Olha, eu quero que você descanse segunda-feira, não domingo. Pode negociar. Entrada e saída também pode ser negociado, desde que você trabalhe 8 horas e 44 semanais. Ok. Eu quero entrar num tema, doutora, que tem sido uma pauta bem discutida, principalmente nos últimos dias. Inclusive, ontem eu estava assistindo o jornal e a pauta era escala 6x1.
para 5 por 1. Vamos fazer um 5 por 2. Vamos fazer um breve resumo do que poderia, o que isso pode impactar na vida do empregado e também do empregador. Do empregador. Bem, primeiramente, o que isso significa? Vamos começar por aí. O que isso significa? Então, significa muitas coisas. Em primeiro lugar, é necessário dizer que esse projeto de lei ainda está em trâmite e é de iniciativa do governo federal, que entende que os trabalhadores eles precisam de um descanso maior. E isto, Mirley, ele vai no caminho da própria segurança e saúde mental do trabalhador. Mirley, nós vivemos num país extremamente desigual, onde as profissões não têm o mesmo valor e remuneração. Principalmente com nós mulheres, tá? Nós temos ali profissões onde as pessoas... É evidente que os estudos, todo o tempo que você dedica a conquistar o seu lugar e seu emprego, também exige uma retribuição financeira. Mas o descanso, ele é inegociável, Mirley. Sim. 2024 e 2025 foram os anos que bateram recorde de adoecimento mental de trabalhadores por estresse, ansiedade e síndrome de burnout. A pessoa só tem um dia de descanso. Mirley, o que você faz aos domingos em casa? Limpar a casa, cuidar de menino. Principalmente as mulheres. Isso traz uma melhoria na qualidade de vida. Evita o absentismo também dentro das empresas. E que os trabalhadores sejam afastados por adoecimento, porque os primeiros 15 dias, quando o trabalhador é afastado por algum tipo de doença mental ou física, ele é pago pela empresa, depois pelo INSS. Mas essa empresa vai ficar sem aquele trabalhador. O que a empresa tem que fazer? Provavelmente contratar outro empregado. E aí a empresa tem um custo. Então, você tem que olhar do ponto de vista do empregador, mas principalmente do lado humano. Porque há um ser humano que tem uma família que precisa trabalhar e precisa ter um descanso digno. Então, eu só vejo, claro, os empresários provavelmente vão dizer, mas eu vou ter que gastar mais porque é um dia menos. Olha só, uma das estratégias é você fazer um revezamento de horários. Se você tem 10 empregados, você coloca 5 empregados trabalhando de segunda a sexta e mais 5 empregados, por exemplo, de terça a domingo, se é o caso, né? Porque nem todas as empresas trabalham aos domingos. Há um risco de diminuir o salário, modificar valores ou não? Não, a não ser que você faça parte de um sindicato e haja uma reunião onde os valores podem ser negociados, mas a partir do momento em que você estabelece um valor para esse serviço, esse valor ele não pode ser diminuído, porque senão ele se torna uma penalidade e não um benefício. É isso aí. Então, há muita discussão com relação a isso. Pessoas que são favoráveis, outras que não, e outras que aí estão meio que naquela indecisa. Mas vamos ver o final dessa novela, se vai dar certo para o empregado, principalmente para o empregado, né, que já tem uma vida tão sofrida, uma luta diária, e se vier uma lei para beneficiar, ótimo. Agora, se não vier, aí fica difícil para todos. Mirley, isso traz um impacto, evidentemente, para os empresários. Mas veja só, hoje, por exemplo, com essa entrada em vigor da norma regulamentadora, que pede que os ambientes sejam saudáveis, exatamente para você manter trabalhadores produtivos, mas também saudáveis do ponto de vista mental, isso faz com que a empresa prospere. Veja só, se a empresa ela não adota os mecanismos de controle, de gerenciamento e de defesa desses trabalhadores, e esse trabalhador eventualmente ele entrar com ação de ressarcimento por dano moral, por dano material, o INSS, que vai ser quem vai pagar esse afastamento do trabalhador, ele pode entrar com ação reparatória.
regressiva, que é como nós conhecemos o termo jurídico. Por quê? Porque a empresa não adotou os mecanismos de proteção do trabalhador. Então, não é melhor você ter um ambiente saudável onde o trabalhador ele vai cumprir 5 dias na semana trabalhando, produzindo e sendo útil à empresa, do que você ter um trabalhador que vai trabalhar sábado, que é quando ele poderia ter um Contra descanso. vontade, não quero ir, vou porque eu sou obrigada a ir. E aí vem um adoecimento, Verdade. infelizmente. Mas isso não protege apenas o trabalhador, ele protege também a empresa. Ela vai se tornar uma empresa segura, uma Sim. empresa que defende o seu valor, o seu capital humano. Doutora, ó, dia 1º, sexta-feira que vem, dia do trabalhador, seu dia, e aí, mês de maio, já entra em vigor essa norma, né, essa nova lei. Qual é o impacto dessa nova lei, que é a norma regulamentadora, tá, gente, para o patrão, para as empresas e para o funcionário? Sim. Olha, já para mim virou um mantra. Eu sempre falo, o que você não identifica, você não gerencia. Sim. As empresas, elas precisam estar atentas ao seu ambiente laboral. Você não tem como gerenciar um assédio moral se o próprio trabalhador ele não denunciar. Então, você vê, não é apenas uma proteção ao trabalhador, é também à empresa. Se a empresa ela tem um programa de gerenciamento de riscos, ele vai ter uma pessoa que vai estar atenta a essas situações. Então, a empresa ela precisa capacitar principalmente os seus líderes, dizendo, olha, nós agora somos uma empresa saudável, que cuida do nosso material humano. Então, nós vamos ter aqui programas de capacitação, com palestras educativas sobre o que é assédio moral, sexual, o que é uma síndrome de burnout, uma depressão, uma ansiedade, e dizer aos seus trabalhadores, olha, se você está diante de uma situação como essa, venha falar com o gerente. Porque a empresa também ela não tem como, muitas vezes, se identificar, porque acontece de forma muito velada. Sim. Mas, e aí que vem a parte principal, isso também não vai impedir da empresa ser punida. Porque a empresa tem uma responsabilidade hoje maior. E as multas, elas são grandes. O Ministério de Trabalho ele pode interditar essa empresa, ela pode aplicar multas. Então, a empresa ela não vai querer ser multada, passiva numa ação trabalhista ou sofrer uma multa administrativa. Tá, essas empresas elas vão ser fiscalizadas? Sim. A princípio, o Ministério de Trabalho não estava batendo na porta de ninguém. De porta em porta nas empresas. Normalmente, há canais de denúncia, né, onde você pode fazer, inclusive, denúncias anônimas. O próprio Ministério de Trabalho e o Ministério Público de Trabalho está à disposição de trabalhadores para receber esse tipo de denúncia dos trabalhadores. E as empresas terão ali um certificado que está... Sim, as empresas precisam criar um certificado. Primeiro, elas precisam ter um programa, onde elas tenham ali tudo especificado. Eu tenho tantos trabalhadores, nós fazemos isso para cuidar da saúde mental. Nós temos programas de capacitação, de educação e nós damos certificado. Por quê? Porque a empresa também precisa se prevenir. Ela orientou, ela educou, ela controla e mesmo assim há trabalhadores que estão praticando bullying e assédio. O que a empresa vai fazer? Ela vai notificar e se o comportamento persistir, ela vai demitir esse empregado. Porque nós sabemos que nos ambientes laborais há muita disputa, muitas vezes. Com certeza. E há pessoas que praticam, sim, assédio e violência. Olha só, gente, conhecimento é tudo, conhecimento liberta. Pode ler que está aqui para levar conhecimento e informação na área jurídica para você.
Segue a gente lá, Pode Ler Acre, é o nosso Instagram, e também o nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Todos os podcasts estão hospedados lá. Doutora, já disseram assim, está chegando ao fim, pode ler. Mas foi um prazer, muito bom recebê-la, a senhora aqui, com essas informações para os nossos telespectadores. Pode deixar suas informações aí que a senhora queira deixar aí para a gente. Bem, primeiro agradecer por esse momento, você já me conhece, eu sempre estou disposta. Profissional. Muito obrigada. Eu estou sempre disposta a falar sobre direitos e hoje sobre saúde mental, porque eu tenho entendido que é possível você juntar todos os seus saberes para você colaborar naquilo que você pode. Bem, o meu Instagram, né, que é onde eu me encontro profissionalmente nas duas áreas, é adv_fartolino, e no outro, onde eu faço também palestras e falo sobre saúde mental hoje, é selene.fartolino_. Legal, olha só. E eu estou à disposição sempre. Sim, porque assim, eu sempre digo que você tem que estar emocionalmente bem. Se você está com a sua saúde mental, seu psicológico tranquilo, né? Você está naquela serena, você consegue trabalhar, consegue desenvolver, consegue estudar e tomar de conta do seu espaço. Conhecimento, mais uma vez, conhecimento é tudo, e nós estamos aqui para levar para você. Quero mandar um abraço para você aí da Transclínica, que eu não posso deixar, que eu sei que vocês estão ligadinhos conosco. Mandar um abraço para minha amiga Leire, que sempre, toda sexta-feira, vai lá, manda fotinha, que está ligado com a gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, e até sexta-feira, se Papai do Céu assim permitir, cheirinho no coração e a nossa mãozinha Amém. aqui para dar sorte. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna. Dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais